Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula dessa playlist de funções vetoriais e como eu já falei no final da segunda aula, nós vamos lidar agora com o gráfico, que tecnicamente é uma curva, na verdade, curvas parametrizadas a partir de funções vetoriais. Então, tecnicamente falando, como eu falei na aula passada, a gente enxerga uma função vetorial que é contínua como sendo uma infinidade, a sua imagem como sendo uma infinidade de vetores que estão alinhados, porém, agora, para se definir uma curva parametrizada, a gente vai ignorar os vetores e, na prática, lembrando que todos os vetores, a imagem, a gente coloca a origem do vetor, fiz muito isso na aula passada, a origem do vetor como sendo o ponto 0, 0, 0, ou se tiver no plano, o ponto 0, 0, ok? No sistema cartesiano. E os vetores sempre têm origem, a flecha sempre sai do ponto 0, 0 e vai para plano, ou sai do ponto 0, 0, 0 e vai para a terceira dimensão. Nós não estamos mais preocupados, lembrando, com o vetor em si. Eu preciso exigir que esses vetores sejam, a função seja contínua, ou seja, que todos os vetores estejam colados um no outro. Mas agora o que me interessa é o movimento que a ponta da caneta faz, ou seja, a extremidade do vetor, o ponto dado na extremidade do vetor. Quando eu faço esse movimento aqui, eu desenho uma curva no espaço. Quando eu estou aqui no plano e faço esse movimento aqui, ó, eu estou desenhando uma curva no plano. Tá certo? Lógico que a curva não vai poder fazer isso, tá, gente? Porque agora eu tô no plano. Então, ó, vamos supor aqui que ela sobe e desce, e cresce e decresce, mas ela tá no plano. Então, é uma curva no plano. Moral da história, o gráfico de uma função vetorial é uma curva, que a gente vai falar de curva parametrizada, daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse nome. Parametrizada pode ser sinônimo de gerada, a partir da função R de t, no caso, a função vetorial. Então, bora apresentar aqui. São 3 definições para a gente começar a aula de hoje. Tem um combo de aulas de parametrização, de curvas parametrizadas, tá? Porque a gente vai utilizar bastante, às vezes, em alguns exemplos. Utiliza-se, tá? Em alguns exemplos aí. Adiante. Bom, primeira coisa que eu estou definindo aí para vocês. Então, eu tenho aí uma função R de t, de 3 entradas, então a função vetorial está no espaço, suas imagens são vetores na terceira dimensão com origem no ponto 0, 0, 0, ok? As funções componentes f, g e h devem ser contínuas dentro de um mesmo intervalo, ou seja, é onde a função r de t é contínua, que significa geometricamente que não há buraco entre os vetores. Todos os vetores estão encostados dentro desse intervalo. O t varia dentro desse intervalo, tá, gente? Então, dentro do intervalo no eixo t, né, e aí ele tem o x, y e z, e o t está aqui auxiliar. Para cada t que eu pego aqui nesse meu eixo auxiliar aqui, eu associo um vetor r de t na terceira dimensão, que é composto por f, g e h. Ok? Quem que é o conjunto C de pontos de tal forma, dá uma olhada no que eu fiz. Um ponto XYZ do espaço, ele tem uma coordenada X, e vou fazer assim, ó, que acho que fica melhor para vocês verem. Ele tem uma coordenada X, uma Y e Z. Então é um ponto que está na terceira dimensão. Dá uma olhada. Eu estou falando que a entrada X coincide com a função F, a entrada Y coincide com a função G, e a H coincide com a Z. Isso significa que o vetor FGH coincide com esse ponto XYZ, ok? Esse ponto XY e Z, então, do jeito que eu estou definindo a coordenada X do ponto é igual à primeira entrada do vetor. A coordenada Y do ponto do espaço é igual à segunda entrada do vetor R de t. E a terceira coordenada do ponto ela é igual à terceira função componente da função vetorial R de t, significa que a extremidade do vetor FGH é exatamente esse ponto XYZ. Daqui a pouco tem um desenho explicando isso. Isso dá um ponto. Agora, como a função é contínua, o que acontece com o vetor? Esse vetor, ele muda e mexe no espaço. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, tecnicamente, essa mudança aqui no espaço, esse movimento aqui no espaço aqui, vai gerar uma curva C formada por pontos X, Y e Z, ok?
a gente chama essa curva de curva parametrizada ou curva gerada pela função vetorial R de t. Por que ela é chamada de curva parametrizada? Tem a ver com as duas próximas definições. Essas equações aqui, pessoal, ó, esse aqui vai virar um sistema de equação. X é igual a f de t, y é igual a g de t e z é igual a h de t. Então, eu vou igualar que a coordenada x do ponto é igual à primeira entrada. A coordenada y é igual à segunda entrada. A coordenada z é igual à terceira entrada. Tipo, terceira entrada igual a terceira entrada. Segunda entrada igual a segunda. Primeira igual a primeira. Aqui, x, y, z é um ponto genérico. Daqui a pouco a gente vai descobrir qual é a característica desses pontos. Tá? Não é assim, sair chutando ponto aleatoriamente, não. Tem toda uma explicação teórica, mas na prática, às vezes, a coisa é bem mais simples. Estas equações aqui, x, y e z, as três juntas ao mesmo tempo, elas são chamadas de equações paramétricas, e elas são chamadas de equações paramétricas porque a variável t que aparece aí, ela é chamada de parâmetro, ok? Vocês já conhecem uma, dando um spoiler de uma aula futura, não é nem a próxima, é a outra ainda, se essa é a terceira, é a aula 5. Vocês conhecem, lá do curso de VGA, a equação paramétrica de uma reta. Por quê? Porque ela é dada por um parâmetro. Aqui, a gente vai ver na aula 5 que a equação paramétrica de uma reta é, na verdade, um caso particular de uma curva parametrizada por uma função vetorial. Tá claro? Por quê? Porque eu tenho uma infinidade de pontos alinhados. A gente pode enxergar desse jeito, mas deixa isso para a próxima aula, que a gente vai ver ainda na aula 5. Então, por que é chamado de curva parametrizada? Estas equações são chamadas de equações paramétricas. A curva C é chamada de curva parametrizada porque a variável t, que aparece aqui no R de t e também na F, na G e H, ela é chamada de parâmetro, ok? Os nomes não precisam ficar presos, eu vou repetir isso toda hora. Parâmetro t, função vetorial R de t, F, G e H são funções componentes. No caso aqui, são equações paramétricas da curva. E, nesse caso aqui, a curva C ela é chamada de curva parametrizada. Então, adiante vai repetir bastante, mas vai estar escrito assim, seja C a curva parametrizada pela função vetorial R de t. Então, a gente já sabe que está subentendido que t é o parâmetro. Entendeu? Seja C1 a curva parametrizada pela função vetorial R de 1, e aí está dado a função R de 1 lá. A curva C, tecnicamente, é a junção dos infinitos pontos das extremidades dos vetores que estavam todos colados. É isso. A explicação teórica é essa daí. E aqui eu fiz um exemplo, só para vocês entenderem a ideia. Ó, vou pegar primeiro esse aqui, depois tem um exemplo pronto para vocês entenderem melhor. Dá uma olhada aqui. Ó. Aqui está um eixo T. O eixo T está lá no mundo, que não tem nada a ver com o X, Y, o Y ficou meio aqui, vou até apagar ele aqui para não confundir, tá? Y aqui e o Z aqui. Esse X, Y, Z que aparece aí é o sistema tridimensional. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou escolher aqui, ó, um intervalo AB qualquer, tá? Dentro de T, como se que fosse o domínio da minha função vetorial. E aqui dentro eu vou escolher um valor T qualquer. Um valor T qualquer. Pessoal, esse T aqui, eu peguei um T arbitrário, ok? O que eu acabei de falar? Eu quero que o meu X seja igual a F de T, que vai ser a coordenada do ponto. Então, prestem atenção no que eu vou fazer aqui, primeiro, para depois eu colocar quem que é F, quem que é G e quem que é H. Então, ó, a gente vai andar aqui, eu vou pegar minha régua daqui a pouco, ó, eu vou andar aqui, ó, X unidades na direção de X, certo? Esse X pode ser 1, 3, 5, 4, 2, tá? Isso aqui é X unidades. Aí eu vou vir aqui, ó, paralelo ao eixo Y aqui, ó, eu vou vir andar X, e agora eu vou, só vai ficar um pouquinho aqui, pronto. Só para vocês entenderem, aqui, ó, eu andei Y unidades, tá? Então, é como se você for pegar no plano cartesiano, ó, estão dando a ideia geométrica. Daqui a pouco eu explico aquele T ali. Se eu for olhar só no plano XY, o meu Z é como se fosse a caneta apontando aqui para cima, né, ó. Tá? Tentar afastar um pouquinho aqui, ó. O X, o Y e o Z é a caneta apontando para cá.
É como se eu tivesse feito isso, ó, o x e o y, e marquei esse pontinho aqui por enquanto, que é esse, ok? Esse cara aqui, beleza? Agora eu vou pegar e vou subir z unidades. Ficou um pouquinho torto ali, pera lá. Aí, agora. E vou marcar forte esse cara aqui agora. Pronto, aqui já tem uma ideia que dá para vocês entenderem a tridimensionalidade do problema. É como se fosse isso, aí eu andei x, y e subi z. Eu tenho esse ponto que tem coordenadas x, y e z. Só que eu quero, na nossa definição, que o x, um ponto x, y, z qualquer, coincida com o f de t, o g de t e o h de t. Ou seja, aqui, ó, vejam bem o que vai acontecer. Vai estar o meu f de t. Pessoal, eu não vou desenhar o vetor, eu só vou escrever. Aqui vai, aliás, não vai estar o vetor. Esse cara vai ser o f de t, aqui vai ser o g de t, e esse aqui vai ser o h de t. Moral da história, eu quero que coincida com o vetor f de t, g de t e h de t. Esse cara é um ponto do espaço, mas esse daqui, ó, é um vetor. Se ele é um vetor, ele é esse cara aqui, ó. Ele não tá na parede, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um desenho aqui, uma sombra. Esse é o vetor r de t. A sombra do vetor r de t tá aqui, tá, ó. A sombra do vetor r de t, ela tá aqui. Então, o que significa? Esse cara aqui, ó, agora sim, para esse t aqui, esse cara é meu r de t. E o que vai me interessar é apenas esse ponto aqui, ó, que agora eu vou trazer aqui para baixo, que vocês vão entender mais prático, ó. Veja bem, tá vendo, ó, o pontinho aqui? Esse ponto é um ponto na forma f de t, g de t, h de t. Por quê? Porque isso aqui é um ponto na forma x, y e z. O f vai ser x, o y vai ser g e o z vai ser h. Esse cara é um ponto que está aqui na terceira dimensão. Esse cara é o vetor r de t, f de t, gh de t, g de t e h de t. O FGH, vamos falar assim. Se eu pegar um r de t0 aqui, ó, vai dar outro ponto. Se eu pego um r de t1, vai dar esse ponto. Se eu pego um r de t2, dá esse ponto. Se eu pego a minha função vetorial contínua, eu tenho, o que eu falei agora há pouco para vocês, o quê? O vetor andando, ó, o vetor andando, e agora eu pego só a extremidade. O que vai obter? Eu vou obter uma curva. Esse cara, ele é um representante do todo. Vou fazer só mais um para vocês entenderem a ideia, ó. Eu vou chamar R de T1, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui. Imagina que esse cara aqui, ó, que eu acabei de desenhar, é um R de T1. E suponha que a função R de T1, ela é, na verdade, um F de T1, um G de T1, é um vetor qualquer, genérico, por enquanto, tá? H de T1. Para cada ponto aqui, então aqui, ó, tem um ponto na curva. E aí eu vou fazendo isso até que eu obtenho, como a gente acabou de falar, o vetor andando, colado um no outro, ignora o vetor, aliás, ignora o sistema cartesiano, não. Ignora o vetor, o que eu obtenho? Uma curva dado pelas extremidades desses vetores. Moral da história, o que me interessa? É a curva que é parametrizada. É como se eu andasse todos os vetores que estão colados, tirassem ele e pegasse apenas as extremidades desses vetores que coincidem com os pontos na terceira dimensão, e como todos os vetores estão colados, todas as extremidades dos vetores que são pontos estão colados, formando uma curva no espaço, ou se for só FG, formando uma curva no plano. Perfeito? Não é difícil de entender isso daqui na prática. Quer ver? Ó, eu peguei aqui 2 exemplos fáceis de entender, e aí depois a gente já pega e passa para um tecnicamente um pouquinho mais elaborado. Então, ó, esboce as curvas C1 e C2 dadas respectivamente por essas funções vetoriais, t e t quadrado. Bom, t e t quadrado, qual que é a ideia para você esboçar a curva? É como se eu estivesse pedindo, faça o gráfico dessa função vetorial.
Qual que é a parte teórica? A parte teórica é clara em dizer que eu devo chamar x de f de t. A minha f de t é t. E a outra parte é y igual a t ao quadrado. Para todo t pertencente aos reais aqui. Pessoal, o que eu quero montar aqui é a curva no plano XY. Aqui só tem duas entradas, é FG, não tem AH. Então é uma curva no plano. Eu preciso dar um jeito de relacionar x com y. Ou, se eu tiver no espaço, x com y com z. Certo? Ou z e y com x, se for no espaço. Aqui, por enquanto, eu só estou no plano. E vou fazer apenas exemplos nessa aula no plano. Ok? Necessariamente, eu tenho que dar um jeito de sumir com o t do problema para chegar numa equação que dependa apenas de x e y. Essa é a ideia para a gente conseguir desenhar a curva. Porque pela parte teórica, vocês perceberam que a curva mora no sistema XYZ, ou se for no plano, apenas no sistema XY. O t é um parâmetro, ele é uma variável auxiliar para eu determinar todos os vetores, tirar os vetores e ter a curva no plano XY. Então, o t vai sumir do meu problema. Lógico, ele não é inútil, mas ele tem que sumir. Como que eu consigo relacionar essas duas equações fazendo com que o t desapareça? Aqui no primeiro exemplo parece uma coisa meio sem pé nem cabeça, mas vocês vão perceber que é comum fazer esse tipo de raciocínio. Se o x é t, então tecnicamente o y é x ao quadrado. Mas espera aí, gente. Para todo x pertencente aos reais. Que curva que é essa daqui, y igual a x ao quadrado? É uma parábola, com vértice no ponto 00, com cavidade para cima. Né? Essa daqui é a parábola mais básica que a gente pode chegar. Professora, esse aqui é o gráfico de uma função. Sim, é o gráfico de uma função. Então, quer dizer que esta função R1 de t, ela parametriza, né? A curva é parametrizada pela essa função. Então, quer dizer que a função parametriza a parábola com vértice no 00 e com cavidade para cima. Ou seja, quem é o gráfico, quem é a curva que a função, aqui é x e aqui é y, parametriza? É a parábola y igual a x ao quadrado. Sabe o que tá por... Ficou torto aqui, porque eu estou fazendo à mão, tá, gente? O que está por trás disso daqui é isso aqui, ó. Por trás disso, para cada t, por exemplo, quando t é 0, quando t é 0, dá o vetor nulo, dá o vetor 0, 0. Quando t é 1, dá o vetor 1, 1. É como se eu fosse aqui, ó. Eu tenho um vetor que dá esse ponto, eu tenho outro vetor que dá esse ponto, eu tenho aqui um outro vetor que dá esse ponto. Eu estou fazendo pontilhado, porque o que eu estou pegando na prática, ó, outro vetor para cá, ó, quando t é negativo, ó, quando t é negativo, por exemplo, quando t é menos 2, eu tenho o vetor menos 2, 4. Então, ó, menos 2, 4, por exemplo, daria esse vetor aqui, ó. Imagina, menos 2, 4. 1, menos 1, 1. Menos meio, menos meio, 1 quarto. Entenderam a ideia? Porque eu pego aqui e levo ao quadrado. Então, todas essas linhas pontilhadas seriam os vetores que dariam aqui do problema. Mas a curva, a gente só pega a extremidade do vetor. Quando você faz o t varrer nos reais, ele tecnicamente está seguindo o padrão da parábola y igual a x ao quadrado. Pessoal, por que é para todo x pertencente aos reais? Para todo x pertencente aos reais, eu tenho a parábola toda, porque como x é igual a t e o t varia nos reais, então o t varia nos reais, o x varia nos reais. Já que x é igual a t. Beleza? Essa é a ideia do raciocínio. Partiu o item B agora. Bora partir para o item B. O item B, o que a gente vai fazer? É t ao quadrado e t à quarta. Também para todo t pertencente aos reais. Então, de novo, a gente sempre vai seguir essa linha de raciocínio. A primeira entrada a gente vai chamar de x, ou seja, x é igual a f de t. No caso, é t ao quadrado agora, desculpa. E a y é igual a t à quarta. Bom, se você pegar e substituir a de cima pela de baixo, vocês há de concordar comigo que, de novo, a gente vai chegar aqui, y é igual a x ao quadrado. Ah, professor, então dá o mesmo gráfico? Não, não dá. Professor, mas é y igual a x ao quadrado. Como que essa parábola daqui de cima é diferente dessa parábola de baixo? Eu não estou falando que a parábola é diferente. A parábola é a mesma. A parametrização é diferente. A curva é diferente. Sabe o que está diferente nisso daqui? Aqui o x ele era igual a t. Como o t variava nos reais, varia nos reais,
Então, tecnicamente, o x varia nos reais. Só que aqui tem um detalhe. Por mais que o t varre todo o conjunto dos números reais, ele está variando no conjunto dos números reais, como o x é igual a t ao quadrado, o x meu vai ser sempre um número positivo. Então, o gráfico é y igual a x ao quadrado, mas com a observação de que o meu x é maior do que zero, porque t ao quadrado é um número positivo, portanto, o x ele é maior do que zero. Isso é uma análise individual deste problema. Então, não é a mesma curva. Por quê? Por conta que aqui, por mais que o t varia nos reais, x é igual a t ao quadrado, o t ao quadrado é sempre um número positivo, portanto, o x só vai valer esse gráfico para x maior que zero. Moral da história, ó, o gráfico x e y é a parábola apenas quando x é maior do que zero. Professor, quer dizer que não tem gráfico, não tem parametrização para x menor do que zero? Não. Ah, então quer dizer que não tem t negativo. Falso. Prestem atenção, por quê? Quando t é 1, certo? Eu tenho x igual a 1 e y igual a 1. Então, eu teria esse vetor aqui assim, ó. Daria essa bolinha aqui, no ponto 1, 1, ok? Lembrando que a gente só pega a extremidade do vetor, tá? Quando eu tenho o t igual a menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 à quarta é 1. Ou seja, esse vetor vai se repetir. Lá no eixo t, quando eu pego os números positivos, eu vou ter uma nuvem de vetores apontando aqui. Quando eu pego o t negativo, eu repito todas essas nuvens de vetores. Só que o que me interessa são as extremidades. Tá certo? Então, o gráfico, a parametrização, é esta curva apenas da parábola. Então, podem perceber que o gráfico é diferente. Aqui eu tenho a parábola toda, no item A, e no item B eu tenho apenas a parábola para x positivo. Tá certo? Então, por mais que a função é a mesma, o gráfico é diferente. Beleza? A parametrização é diferente. E, pessoal, para a gente poder dar continuidade, eu vou fazer uma definição aqui agora. Prestem atenção. Olha como que está a cara da minha função vetorial. Ela no plano, tá? Aqui agora é no plano, porque eu estou falando de gráfico de função. Gráfico de função é no plano XY. Então, aqui não vai ter que ter uma H de T, não. Para essa definição em particular. Perfeito? Quando você pega essa função vetorial desta forma, R de T igual a T. Prestem atenção, não é F de T e G de T. Aqui eu estou colocando uma função específica. É como se eu tivesse pegado na definição, vamos pegar aqui um rascunho de novo. É como se a minha função geral no plano é essa daqui, né? Ó, F de T, G de T. No plano são só essas duas entradas. Se você preferir, é F de TI mais G de TH. F de TJ, tá? Ou, se você preferir, é o F de I mais o G de J. F de T e G de T, tá, gente? Eu não coloquei o T aqui. Eu estou pegando especificamente esta função como sendo a função F de T igual a T. Tá fixa. Ela tá fixa. Beleza? Essa entrada, ela está fixa. Então, aqui, ó, a minha função vetorial, ela é R de T igual a T, e aqui é uma função G de T qualquer, como a gente já vem trabalhando. E esse T aqui dentro do intervalo, que é o domínio dessa função, tá? Que no caso o T está no domínio da função vetorial R de T. Esta função vetorial, quando eu fixo a primeira entrada como sendo a função F de T igual a T, ela parametriza o gráfico da função G de T. Gráfico da função G de T no sentido de ser o gráfico que você aprendeu lá no curso de Introdução ao Cálculo, no curso de Cálculo 1, que você viu no ensino médio. Se aqui está T seno de T, é o gráfico da seno. Se aqui está T cosseno de T, é o gráfico da cosseno. Se aqui está T de T, é o gráfico da E de T. Se está T ln de T, é o gráfico da ln de T dentro do intervalo que vai ser dado aqui para vocês. Então, esta função especificamente, ela parametriza o gráfico da função G de T. Como que você pode obter isso aqui? Ó? A prova está aqui, ó, né? X é T e Y é G de T. Tirando essas duas informações aqui, tecnicamente, olha só, se o X é T e o Y é G de T, então, tecnicamente, Y é igual a G de X. Tá claro isso? Ou seja, a R de T ela é parametrizada pelo gráfico da função G. Se a gente olhar no exemplo anterior, tá aqui, ó. T quadrado. Qual é o gráfico que deu? Da parábola Y igual a X ao quadrado.
dá o gráfico da função, só que, gente, é no plano XY, tá? Não é no plano G de T, não vai confundir, porque a gente vai trocar o X por T, portanto, aqui fica Y igual a X ao quadrado, perfeito? Então, esse é um caso daquela definição, esse aqui é um caso particular daquela definição, e bora fazer mais uns exemplos para a gente já terminar essa primeira aula e chegar na próxima aula com mais parametrizações. Então, esboce as curvas C1, C2 e C3, dadas, respectivamente, por essas funções vetoriais. Vocês repararam que essas funções vetoriais aí, todas são funções vetoriais do tipo gráfico. Eu vou dar esse nome para elas, tá? O que é uma função vetorial do tipo gráfico? É uma função vetorial cuja o gráfico dela é o gráfico da função aqui. Então, toda função da forma tg de t, eu vou chamar ela de tipo gráfico, ok? Para não ficar confuso futuramente aí. Então, todas essas funções são vetoriais do tipo gráfico. Então, ó, se aqui é t e aqui é e de t, então quer dizer que a parametrização de R1 de t, a curva dada pela função R1 de t é o gráfico da e de t. Se aqui é t e aqui é ln de t, então a R2, o gráfico, a parametrização dela é o gráfico da ln de t, e, respectivamente, isso aqui é seno, a R de 3, tem que ser t, tá, gente? No caso, seno de t, e aqui apenas eu fiz uns intervalinhos para dar uma mudada de problema. Então, ó, como que a gente resolve? Como eu resolvi nos casos anteriores? Eu poderia fazer o gráfico direto? Poderia. Ah, professor, eu não vi que era uma parametrização tipo gráfico, que era uma coisa do tipo t, g de t. É simples, é só você vir aqui, ó, e fazer aquele esqueminha que a gente já faz. X é t, y é e de t, portanto, y é igual a e de x para todo x pertencente aos reais, porque, afinal de contas, se x é igual a t e o t varia nos reais, então o x varia nos reais, afinal de contas, x é igual a t. Beleza? Então, y é igual a e de x. O gráfico da y é igual a e de x é a nossa curva exponencial crescente. Lógico que não dá para fazer ela de mais ou menos infinito, é apenas uma identificação. Ok? Então, aí está bem identificado. Partiu para o item B. O item B é do tipo gráfico. Então, x é t e quem que era meu y? Ó, x, a entrada x é t, a segunda entrada é ln de t. Então, o y é ln de t. Na mesma ideia, se o y é ln de t, portanto, o y é igual a ln de x. Né? Com x pertencente a qual intervalo? De 0 até 4. Aberto no 0, óbvio, né? A função ln nunca está fechada no 0. E eu quis fechar no 4. Então, eu vou colocar aqui 0, 4. Tanto faz o colchete aberto quanto o parênteses, dá na mesma, né? Aqui eu fiz um colchete aberto, ali eu coloquei parênteses. Pessoal, qual é o gráfico da função ln? Então, o gráfico da função ln, a gente sabe que ele vem lá do menos infinito, cruza aqui, e vai chegar uma hora que a bolinha aqui vai ser fechada, porque eu incluí o 4. Eu não sei qual é o valor de ln de 4 exatamente, então, eu só vou vir aqui, identificar que aqui vale ln de 4, e acabou o nosso problema. Beleza? Então, podem ver que é exatamente o gráfico da função, né? Porque todas elas são de parametrização tipo gráfico. E, por fim, a última, que eu acho que era seno. É só confirmar aqui. T, então o y, o x é igual a t e o y é igual a seno de t. O t variando de menos π a π. Então, aqui é seno de t, de forma que y é igual a seno de x, é o gráfico da função seno de x, com x pertencente ao intervalo de menos π a π. Aqui eu quis fechar as duas extremidades. Pessoal, eu não dei o domínio, tá? Eu dei o intervalo. O domínio dessa parametrização aqui, ó, o domínio do A e do B são todos os reais. Eu que especifiquei aqui, no caso, um particular, um intervalo particular. O domínio dessa daqui, ó, aqui a primeira entrada dá todos os reais. Aqui é só os maiores do que zero, maior estrito. O zero não entra. Então, o domínio da R de T é todo T maior do que zero. Então, eu fui lá e especifiquei um intervalo qualquer. Tá? Eu que quis fazer o intervalo para dar a ideia de que o gráfico, no caso a curva, está limitado. Então, essa daqui, ó, esqueci até de colocar, é a curva C1 pedida, essa é a curva C2, e a curva C3, finalmente, é a curva do seno. X e Y, pessoal, eu vou tentar fazer o mais preciso possível, como eu estou fazendo à mão,
Não vai ficar perfeito. A linha pontilhada, eu acho que você já deduzindo do que se trata. Aqui vai ser o menos 1. Aqui 1. Como vai de menos π a π, o que eu vou fazer? Eu vou pegar seno de 0, aí vai seno de π sobre 2 é 1 e seno de π é 0. Então, ó, fazer aqui primeiro a curva do lado de cá. Ok? Não é uma parábola isso, tá? É a senoidal essa daqui. Aqui, no caso, é onde chega no π sobre 2. E aqui é em π. E a bolinha é fechada no π porque eu fecho o intervalo. Agora eu tenho que fazer o espelho desse cara, que é a parte que talvez eu não consiga fazer perfeitamente, porque eu estou fazendo à mão. Mas o que vale é a intenção, até que ficou legalzinho. Aqui, então, é o menos π, lembrando que aqui é o menos π sobre 2. Esse aqui é o gráfico, é a curva C3, tá certo? Então, lembrando, tá? Eu não estou fazendo vetores aqui, mas a ideia é sempre eu estou tendo. Tem um vetor com a origem do vetor está aqui. Aí tem um vetor apontando aqui, eu pego esse ponto, tem um vetor aqui, eu pego esse ponto, tem um vetor aqui, eu pego esse ponto, eu tenho um vetor aqui, eu pego esse ponto, eu tenho outro vetor aqui, outro vetor aqui. Na prática é isso, tá, gente? Mas na teoria, né? Mas na prática a gente só pega os pontos mesmo. Nem vou poluir os outros aqui, porque vocês já entenderam a ideia. Fechou? Bom, com isso a gente encerra essa aula. E na próxima aula eu vou falar de mais exemplos de parametrizações no plano, que são os exemplos mais clássicos: circunferência, elipse, circunferência deslocada e elipse deslocada. É por isso que é essencial, como eu falo lá na apresentação do curso, ter feito um curso de vetores de geometria analítica, porque aparecem muito essas questões de cônicas, elipse, hipérbole, parábolas, elas aparecem, né, as equações reduzidas, né, da elipse, da hipérbole, da parábola, às vezes aparecem. E das quádricas também, tá, gente? Daqui a um pouco a gente vai começar a falar de quádricas, que são os cilindros. Quase não vou falar das mais complicadas, que são os paraboloides hiperbólicos, paraboloides elípticos, mas existem aplicações para isso daí sim. Aí você fala, professor, mas isso é uma superfície. Tá, mas, por exemplo, se você pega um cilindro e corta ele por um plano, dá uma curva. Pronto, já dá para pensar em função vetorial, porque eu tenho dado um cilindro, né? Você vem com um plano na diagonal e corta ele, você vai obter uma... Na verdade, dá uma elipse isso daí. A gente vai ver isso num exemplo futuro, numa aula futura. Fechou? Então, nos vemos na próxima aula para poder falar de mais exemplos de aplicação de curvas parametrizadas ainda no plano. Depois, na outra, a gente passa para o espaço. Grande abraço, nos vemos em breve.